Pessoal, esse vídeo agora é o complemento do vídeo anterior. Houve um problema no meu celular, então para não perder aqueles 15 minutos de aula, a gente vai dar continuidade à parte 2 do capítulo 6, certo? Aula de Sociologia para os segundos anos, beleza? Então vamos lá, sem perder o foco. A gente falou no vídeo anterior sobre Durkheim e a divisão social do trabalho. Então eu falei sobre os dois tipos de solidariedade que Durkheim vai construir, que é a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica. A gente falou um pouco sobre a mecânica, sociedades mais simples, a divisão social é menos intensa, né? Há uma relação muito forte desse sujeito com a espiritualidade, com a tradição, onde a coesão social se dá através da coação moral. Vou repetir. A coesão social, a união, a pacificação, a harmonização social se dá pela coação moral tradicional, certo? Típica de sociedades primitivas, não modernas, não industrializadas. Beleza? Vamos lá. Solidariedade orgânica, típico de sociedades pós-industriais, capitalistas, modernas, tecnológicas, onde há uma intensificação, uma pulverização da divisão, da especialização de funções ou de trabalho na sociedade. Vamos lá, eu sou professor, mas eu sei que existem outras funções que complementam as minhas necessidades, que realizam as minhas necessidades. O encanador, o eletricista, o pedreiro, o motorista, o porteiro, o advogado, o policial, o juiz, enfim. Não é nenhuma novidade isso pra gente, certo? Então vamos lá. Deste modo, falando agora de solidariedade orgânica, deste modo, a coesão social, coesão, força, obrigatoriedade, a coesão social se dá por meio da lei, do Estado, e não pela coesão social da consciência coletiva. Ou seja, na sociedade primitiva, a força moral da tradição vai fazer com que as pessoas vivam de forma coesa. E já nós, solidariedade orgânica, essa consciência coletiva, essa coesão se dá pela lei, pelo Estado, que é também um agente de socialização, certo? Nos ensina, nos disciplina, como a escola, a família, a comunidade, os meios de comunicação e o próprio Estado com suas leis, certo? Tranquilo? Beleza, então, tranquilo aqui, sossegado, manso, suave. A gente já falou isso 1 milhão de vezes já. Leiam esse material. Vamos caminhar agora. O trabalho na visão de Karl Marx. Também já falei um pouquinho lá na aula anterior, certo? No capítulo 5. Veja só. O trabalho na visão de Karl Marx. Uma frase muito especial que eu destaquei para vocês aqui. Ao trabalhar, o ser humano altera a natureza e a si mesmo. Ou seja, altera a sua própria humanidade. Algumas características que são intrínsecas ao trabalho humano que o diferencia do trabalho animal. O trabalho humano se diferencia pela capacidade de idealizar previamente o resultado da atividade. Vamos lá, veja como o trabalho ele é visto na concepção de Karl Marx. Veja, não é apenas labuta pela labuta, ele percebe que o trabalho modifica a natureza. O homem, com o trabalho, no processo dialético de ação e reflexão, modifica a natureza, transforma a natureza, humaniza a natureza, ao mesmo tempo que esse trabalho também humaniza e socializa o homem. Então, qual é a diferença do trabalho realizado pela abelha e o trabalho realizado pelo homem? Nós conseguimos imaginar, planejar, projetar, arquitetar o resultado do trabalho que ainda será feito. Ou seja, nós somos seres de projeto, conseguimos antecipar a ação pelo pensamento. A abelha não, ou o resto da natureza, realiza o trabalho,
mas não é um trabalho idealizado, não é um trabalho consciente, não é um trabalho consentido. É apenas escravidão à natureza desse animal. O animal não consegue se libertar com o trabalho, o homem consegue, e conseguiu na pré-história. Quando a natureza mediava o homem, controlava o homem, e agora ele, com o trabalho, com a razão, a consciência, a criatividade, ele consegue transformar a natureza a seu favor e consegue liberdade, certo? Ao longo da história, esse trabalho vai ganhar uma conotação diferente, um sentido diferente. Chega na Idade Moderna com a Revolução Industrial, esse trabalho agora é visto como algo bom, digno, que enobrece o espírito humano. E por que essa ressignificação do trabalho? Porque a burguesia, dona dos meios de produção, queria que esse trabalhador se empenhasse, vestisse a camisa da empresa, seja disciplinado, não reclamasse, trabalhasse, e a gente vai ver por quê, certo? Vamos lá, vamos adiantar um pouquinho aqui. Vamos lá, cadê aqui? Sim. De acordo ainda com a sua teoria, a exploração do homem pelo homem começa quando há a produção de excedente. Mais uma vez, retomar um pouquinho para a história. O homem realizava o trabalho e, com a sofisticação da técnica, da maneira como ele produzia a terra, como ele produzia o alimento, começou a sofisticar as técnicas e houve o excedente. Ele produziu a mais que o necessário. E a partir desse mais, dessa produção em excedente, que começa a ideia de propriedade privada, né? Então esse excedente é meu. E se é meu, eu preciso guardar. Então eu preciso que agora haja uma instituição que possa resguardar esse excedente para as gerações futuras, para as minhas gerações futuras. Então aí nasce a ideia de propriedade privada. Por tabela nasce a ideia de Estado, né, como instituição política para resguardar os direitos de propriedade. E também nasce aí a ideia de família, o conceito de família. Está escrito lá na obra genial de Hegel, né, que é o parceiro intelectual de Karl Marx, A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, onde ele diz o seguinte, propriedade privada, excedente, eu preciso de uma instituição para resguardar o meu direito à privacidade, ao meu direito de propriedade, certo? Então, eu preciso saber quem são meus filhos, para poder pegar esse excedente e poder entregar às gerações futuras. As gerações futuras são meus filhos. Então, a ideia de família, porque havia a promiscuidade anteriormente. Não se sabia quem era pai, quem era mãe de ninguém. Isso era comum, é normal, cultural. Mas com a evolução, o homem começa a se preocupar: quem é a minha mulher? Ela está grávida de quem? O que ele faz? Peraí, para saber se aquele filho é meu, eu preciso pegar essa mulher e confinar ela dentro do lar. E é aí que nasce também algo terrível, que a gente luta até hoje para poder ser menos ou acabar com isso, que é o machismo, o patriarcalismo, né? O homem traz a mulher para casa e confina ela em casa para saber quem são seus filhos, para entregar esse excedente a ele lá na frente, certo? Então veja, Marx ele vai fazer a crítica a esse trabalho pós-revolução industrial, que é um trabalho, senhoras e senhores, que não tem sentido e não tem a característica de ser libertário, de ser sofisticado, de ser nobre. E por que ele faz essa crítica? Veja, há duas classes, a dos proprietários dos meios de produção e aqui não tem os meios de produção. Então, são dependentes um do outro. Então, o trabalhador, o operário, submete ao trabalho na fábrica. Então, a rigidez, o horário, a obrigação, a produtividade. E esse trabalho é pago através de um salário. Mas esse salário, a gente sabe que nunca contempla todo o trabalho realizado por esse trabalhador, por esse operário. E além disso, o trabalho não dá sentido para a sua vida, porque ele é repetitivo. Ele é mecânico. Aí entra um conceito muito importante de Marx, que é o fetichismo de mercadoria. O fetiche da mercadoria. O que é isso? É quando o homem dedica tanto o seu tempo à transformação daquele objeto na fábrica, tanta energia e um trabalho repetitivo, mecânico, alienado, que
veja só, a palavra fetiche, que esse homem humaniza a mercadoria, presta atenção, humaniza a mercadoria, enquanto a mercadoria desumaniza esse homem. É chamado de fetiche. E o trabalhador, na linha de produção, no chão da fábrica, ele não sabe mais, ele não tem mais consciência do seu trabalho. Ele perde a subjetividade, ele perde a criatividade ao produzir alguma coisa. Porque ele repete aquele movimento centenas e milhares de vezes. E ele não é dono do fruto do seu trabalho. E ele nem sabe o que significa o seu trabalho. Ele está alienado do sentido produtivo e do produto do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. É a crítica que Marx faz à divisão social do trabalho. Dá para entender? Certo? Pois bem, vamos caminhar para encerrar esse bloco. Terceiro sociólogo, Max Weber. Está aqui, ó, a influência da religião na concepção do trabalho. Vamos lembrar um pouquinho de história mais uma vez. Reforma protestante. Antes da Reforma Protestante, século XVI, certo? O trabalho na Idade Média era visto como uma penitência, como labuta, como algo ruim. Quem realizava o trabalho eram os servos, principalmente na agricultura e pecuária. Então era visto como penitência. Eu nasci servo, eu vou morrer servo. São os desígnios de Deus para mim. Então o trabalho era ruim, era difícil, mas ele era visto como algo que Deus mandou para poder purificar a alma. Com a Reforma Protestante, não só a concepção de salvação mudou, mas também de trabalho. E Max Weber fica ligado nisso e escreve uma obra fantástica que é A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Ele vai dizer o seguinte, que a Reforma Protestante vai ressignificar a ideia de salvação e de trabalho. E existe algo na ética protestante que vai potencializar o espírito capitalista, que é a doutrina ascética. O que é a doutrina ascética, professor? Doutrina moral que despreza os prazeres mundanos em nome do trabalho, em nome de Deus. E por quê? Porque para os protestantes, principalmente João Calvino, né? O calvinismo dizia que você estava predestinado ao céu. A ideia de predestinação. O que é isso? Nasceu, já está predestinado ao céu ou a outro lugar. Mas como é que eu sei que eu sou predestinado? É quando eu trabalho em nome de Deus, porque o meu trabalho agora é fruto da bondade, da misericórdia de Deus. E se eu prosperar economicamente, se eu trabalhar duro, economizar, abandonar os desejos e as vontades mundanas e guardar, e ter crédito na rua, na praça, ser respeitado. Se eu conseguir fazer isso e prosperar economicamente, isso é um sinal divino que eu serei salvo. O trabalho não é mais penitência, o trabalho é bênção, é riqueza, é vontade de Deus. Então Max Weber, ele percebe isso e diz o seguinte, que quem vai potencializar o capitalismo, né? E aí entra a divisão do trabalho, né? A divisão social do trabalho, quem vai potencializar isso vai ser a Reforma Protestante, com Lutero e depois com Calvino. Que o trabalho agora não é apenas o trabalho pelo trabalho, mas é o trabalho que é bênção. Veja as imagens dos protestantes, principalmente os puritanos, ingleses, holandeses. Veja que eles usam aquela roupa preta, com um negocinho aqui branco, né? Uma roupa simples. São pessoas que guardam muito, que não se deixam entreter pelas coisas mundanas. Eles são extremamente rígidos na disciplina, acordam cedo, porque tempo agora é dinheiro. Então, o negócio, que tem o ócio, né? O ócio, não fazer nada, mas é o tempo para estudar, o ócio, que os gregos defendiam, né? E agora o negócio, que é tempo para trabalhar, produzir. E essa produção, ela é divina, é sagrada, porque pode me indicar se eu irei para o céu, serei salvo, certo? Então, senhoras e senhores, é isso que eu queria deixar para vocês, né? 3 concepções sobre o trabalho, bem diferentes, bem distintas, né? Marx, Durkheim, Max Weber. Estudem,
leiam. Lembrando que esse vídeo que eu tô falando agora é a parte 2 do primeiro. É só ver minha camisa aqui, ó, do Batman, que eu ganhei, ó. Ai, garoto. Então, parte 2, a aula de Sociologia segundo ano, parte 2, beleza? Vai dar mais ou menos 30 minutos de aula. Cheiro no coração, estudem, leiam, façam atividade. Eu fico à disposição no WhatsApp, no privado, tá bom? Valeu!